Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos para a segunda parte da nossa aula sobre a Amazônia e hoje a gente vai ver a história, um pouquinho da história desse lugar. Então senta que lá vem história. E para lembrar o que a gente viu ontem, nós ontem trabalhamos, né, aprendemos sobre a Amazônia Legal, né, a Amazônia Azul, a Amazônia Internacional, e nós vimos alguns aspectos da geografia desse lugar. Nós aprendemos que a Amazônia compõe um ecossistema que é muito interligado. Tudo depende de tudo e todos dependem de todos. O todo depende do tudo para existir. Então, gente, eu começo com alguns aspectos da história da Amazônia, da história dessa região, né? E eu começo dizendo a vocês que quando os portugueses chegaram aqui em abril de 1500, a Amazônia não pertencia a eles, pertencia aos espanhóis por causa do Tratado de Tordesilhas. Olha só, gente, olha aqui para baixo, ó. Esse mapa que tá aqui representa o Tratado de Tordesilhas. O que tá em amarelinho era o que pertenceria aos portugueses, o que pertenceu aos portugueses, e tudo que está em verde, que tem a maior parte do Brasil e a América do Sul, pertencia aos espanhóis. Isso foi um acordo que eles firmaram 6 anos antes do descobrimento do Brasil, né? Eles dividiram o mundo entre eles, olha só que coisa bacana, né? E olha só, gente, foi dentro dessa situação, dentro desse contexto, que o rio Amazonas foi encontrado por um espanhol. Ele tem esse nome que tá aqui, ó, Vicente Inhanes Pinzón. Foi em 1500, em janeiro de 1500, inclusive janeiro, fevereiro, inclusive alguns historiadores muito importantes afirmam que esse navegador, o Vicente, que inclusive havia participado do descobrimento da América com Cristóvão Colombo, teria sido verdadeiro descobridor. Eu não gosto muito de usar esse verbo, mas vamos lá, para vocês entenderem. Ele que teria de fato encontrado o Brasil meses antes de Cabral. Cabral chegou aqui em abril, ele teria chegado no início de 1500. E ele encontrou a foz do rio Amazonas, que é onde o rio deságua, né? Chega no mar. E ele ficou tão espantado com o tamanho daquela foz que ele achou que era um mar, ele chamou de Mar Dulce, que significa mar doce. E foi outro espanhol, 41 anos depois, em 1541, que vai navegar o rio Amazonas, lá desde que o rio nasce até o Oceano Atlântico. E como é que isso aconteceu, gente? O Francisco de Orellana, que foi esse militar, ele era um militar espanhol, ele estava no Peru e ele fazia parte do exército conquistador daquela região. E de rio em rio, procurando uma região chamada Eldorado, tá? Uma região onde tudo seria de ouro. Até os rios conteriam tanto ouro que as pessoas, quando mergulhavam lá, saíam com o corpo dourado, né? Essa história do Eldorado, essa lenda do Eldorado, ela vai levar com que os europeus explorem o território americano, né? E com isso vão conquistando esse território. Então, o Francisco de Orellana, ele entrou em um rio, de rio em rio, ele caiu no rio Amazonas e ele não conseguiu voltar para encontrar o exército espanhol. Então, ele navegou até o Oceano Atlântico. E nessas navegações, gente, ele encontrou um grupo de guerreiros. E esses guerreiros eram liderados, pasmem vocês, por mulheres. Eram indígenas, povos originários, mulheres originárias daquela região, que lideravam os guerreiros da sua tribo, das suas tribos. E elas conseguiram, eles, todos juntos, elas e eles, conseguiram expulsar os espanhóis. Eles não conseguiram tomar posse da terra, não conseguiram nem desembarcar direito. Então o rio foi batizado de Amazonas, em referência àquelas mulheres guerreiras da mitologia grega. Que mulheres são essas? Vocês vão lembrar já já. Vocês viram Mulher Maravilha? Pois é, a Mulher Maravilha, ela é descendente de quem? Das guerreiras amazonas da mitologia grega. Lembraram agora? Pois é, então o rio acabou sendo batizado de Amazonas em referência a essas mulheres. E vocês sabiam, gente, que além do português e
e do espanhol, que é falado nos países vizinhos ao Brasil. Existem mais de 240 línguas na Amazônia, indígenas, muitas faladas até hoje. A Amazônia, gente, sempre foi uma região de muito difícil acesso, por causa da floresta, dos rios, e os governos, tanto o governo português na época da colônia, quanto o governo brasileiro, depois que a gente se tornou independente, eles tinham a preocupação de desenvolver e de ocupar aquela região. Era preciso ocupar, e para ocupar precisa desenvolver. Ninguém fica num lugar onde não pode trabalhar, não tem trabalho para fazer, né? E por que tinha essa preocupação de ocupar aquela região? Para não perder a região, para que nenhum outro país estrangeiro ocupasse aquela região, dizendo assim, olha, eu vim aqui, fiquei aqui porque estava vazio. Então, lá pelos séculos 16 e 17, pelos anos de 1500 e alguma coisa, 1600 e alguma coisa, aconteceu o primeiro movimento econômico, vamos dizer assim, o primeiro ciclo econômico. Por que ciclo? Porque tinha toda uma organização de exploração, que foi o ciclo das drogas do sertão. Mas calma, gente, calma. Essas drogas aí não são as substâncias que fazem mal à saúde, que causam dependência. Eram substâncias, elementos exóticos que davam sabor à comida, são especiarias, ó, baunilha, cravo, tem o cravo da Amazônia, né? Urucum, que é o coloral que a gente usa até hoje, o guaraná, que os europeus continuam gostando até hoje do guaraná. E essas drogas, elas vieram a substituir, a ocupar o lugar das especiarias que os portugueses exploravam no Oriente. Aí vamos a outros acontecimentos importantes dessa região. Olha só, gente, no século XIX, entre os anos de 1835 a 1840, portanto 5 anos, o estado do Grão-Pará. O que é Grão-Pará? É um grão? É uma sementinha de alguma coisa? Não. Grão significa grande. O Grande Pará. Por que o Grande Pará? Porque naquela época, o Grão-Pará, reunia todos os estados da região norte, o que hoje a gente conhece como Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, o próprio Amazonas, tudo isso, o Acre, tudo isso fazia parte de um lugar só, que era o Grão-Pará. Muito bem, gente, lá no Grão-Pará, os políticos, as pessoas ricas, importantes da época, se queixavam que os governos nunca deram muita bola para eles, sabe? Eles eram, na verdade, muito mais ligados a Lisboa do que ao Rio de Janeiro e São Paulo. Tanto que eles levaram 1 ano para reconhecer a nossa independência. Eles só aceitaram a nossa independência em 1823. E esses fazendeiros, esses políticos da região, esses homens ricos, eles então queriam proclamar a independência do Grão-Pará, queriam fazer um outro país que pudesse se relacionar com quem eles quisessem, com Portugal, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, enfim. E o povo lá também estava muito sofrido, vivia em péssimas condições e não tinha trabalho. E eles souberam unir muito bem essas duas intenções, as intenções deles, políticos, de se tornarem independentes e as necessidades do povo, que só queria melhores condições de vida e trabalho. Bom, essa revolta durou 5 anos, se espalhou pelas comunidades mais distantes através dos rios e teve um papel muito importante das mulheres, porque eram elas que levavam alimentos e informações para os revoltosos, tá? O governo brasileiro acabou derrotando os cabanos, né? Essa revolta ficou conhecida por esse nome por causa da habitação do povo, que era em cabana, né? E também é chamada, vocês também vão encontrar nos livros, como cabanagem. Já no século XIX, no finzinho do século XIX, a Amazônia vai passar por um outro período de desenvolvimento que dessa vez vai gerar muita riqueza, que é o ciclo da borracha. A borracha, gente, é extraída de uma árvore chamada seringueira, que vocês já vão ver, eu já vou mostrar para vocês. E é extraído látex. Depois o látex passa por um processo chamado de vulcanização e se transforma em borracha. Olha só, gente, esse ciclo foi tão importante que cerca de 40% das exportações brasileiras saíam da Amazônia, eram representadas pela borracha. Ele vai de 1870 até 1912, quando o Brasil começa a sofrer com a concorrência da borracha produzida na Ásia, na Indonésia, naquela região da Indonésia, que tem um clima muito parecido com o da Amazônia. E aí a nossa borracha entrou em declínio. O governo brasileiro também não se importou muito de proteger, né,
esse ciclo econômico. E olha só, gente, esse ciclo vai gerar uma grande riqueza na região. Se vocês procurarem fotos ai, gente, peraí, me fugiu. Do Teatro de Manaus, vocês vão ver o quanto ele é bonito. Ele foi construído nessa época. A borracha vai ganhar um novo fôlego depois, entre 1942 e 1945, que foi o período da Segunda Guerra Mundial, quando não se podia explorar a borracha da Ásia, porque o território estava ocupado pelos japoneses, tá? Olha só, gente, a primeira fase da borracha, lá no século XIX, vai abastecer a Revolução Industrial que estava se desenvolvendo em pleno vapor na Europa. Já no século XX, gente, o governo da época, em 1957, o presidente Juscelino Kubitschek, JK, o famoso presidente Bossa Nova, ele vai criar um polo de indústrias em Manaus, que é a capital do Amazonas, que recebeu o nome de Zona Franca de Manaus. Foi uma outra tentativa de modernização. Lembra que eu falei para vocês que JK tinha aquele lema de 50 anos em 5? Né? Era o desenvolvimentismo. Então, ele queria modernizar o Brasil. E aí ele criou essa região que tinha incentivos do governo para existir. Tem até hoje, por sinal, mas hoje ela está em declínio, ela já foi mais forte. E aí a gente vai ver outras ações ao longo do século XX, por exemplo, na época dos governos militares, iniciou-se a construção da BR-230 ou Transamazônica, que é uma estrada de mais de 5.000 quilômetros e que ligava o Nordeste da Paraíba até o Amazonas, lá na fronteira, na América do Sul, né? Ligaria de leste a oeste. E aí, gente, só que essa obra é conhecida como a maior obra inacabada do país. Ela foi muito criticada na época por povos originários, que são os índios, né? E por ambientalistas, por conta da devastação da floresta. E olha só, gente, ela foi inaugurada em 1972 com apenas 4.000 e poucos quilômetros construídos. Ela passa por muitos problemas, porque as chuvas que caem na região não permitiram justamente que a obra fosse concluída, então tem mais de 1.000 quilômetros de terra. Quando chove muito não é possível percorrer esses trechos. Quando a chuva também é muito abundante, ela acaba danificando, acaba destruindo o que está asfaltado. Então, é uma grande obra inacabada, né? E eu trouxe aqui, gente, vamos chamar de curiosidade, mas é um aspecto cultural muito importante. Lá no Amazonas, na fronteira com países sul-americanos, existe um município, uma cidade chamada São Gabriel da Cachoeira, que além do português, que é a língua oficial, conforme determina em todo o nosso território, conforme determina a nossa Constituição Federal, ele tem mais 3 línguas indígenas como co-oficiais, que é o tucano, o binaua e o inhengatu. E é justamente sobre esse último que eu quero falar para vocês. Só para vocês saberem, lá em São Gabriel da Cachoeira, os documentos, quando são emitidos, eles são emitidos documentos oficiais nas 3 línguas, aliás, nas 4, no português, no tucano, no binaua e em engatu. Engatu, gente, foi uma língua inventada pelos jesuítas, que foram os padres que chegaram aqui junto com os portugueses. Eles perceberam que os índios falavam, o idioma mais falado em todo o território brasileiro era o tupi-guarani, mas que esse idioma tupi, embora fosse o mais falado, ele tinha as suas diferenças, dependendo da região. Então, o que os padres fizeram muito inteligentemente? Eles eliminaram todas as diferenças regionais, ficaram só com aquilo que era falado por todo mundo, em todo o Brasil. E aí, eles misturaram a isso o português e o espanhol. O nhangatu, gente, que foi proibido pelo governo português, ele era falado pelos padres, ele era falado pelos colonos portugueses pobres, ele era falado pelos escravos negros. Ou seja, a maior parte da população brasileira conhecia esse idioma que era usado de norte a sul. Talvez menos nas regiões de Rio de Janeiro e São Paulo, né? Mas olha só, vocês acham que Nhangatu morreu? Vocês sabiam que na USP tem um curso dessa língua? E vocês sabiam que se vocês colocarem Nhangatu no YouTube, vocês vão encontrar várias pessoas falando esse idioma? Pois é, tem rádios no Brasil, lá no norte, que transmitem as suas
programações nesse idioma. Esse idioma, gente, também foi muito importante na cabanagem. Lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar o que era a seringueira do látex? Então, está aqui, ó, gente, o extrativismo. O extrativismo é a atividade de sobrevivência mais antiga do mundo. Ela existe entre nós, seres humanos, e garantiu a nossa sobrevivência muito antes do homem praticar, do homem ter descoberto a agricultura e a criação de animais. O que é o extrativismo? O extrativismo vem de extrair, retirar. É retirar da natureza os recursos que a natureza nos oferece. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, uma figura, uma foto de um seringueiro. O que ele está fazendo? Extraindo o látex. Lembra do ciclo da borracha? Então, gente, ó, é assim, isso aqui é a seringueira, tá? Eles fazem esses cortezinhos aqui, ó, inclinadinhos, e o látex corre por aqui, ó. Eles fazem isso em várias árvores de uma determinada região, e à noite eles vêm, né, o grupo vem recolhendo essas cuiazinhas com o látex, e o látex passa por um processo, como eu falei, chamado de vulcanização, que transforma o látex em borracha, tá? Gente, a grande vocação econômica da região norte é, sem dúvida, o extrativismo. E ele vai ocorrer aqui, gente, o extrativismo vegetal, como o do látex, o extrativismo vegetal, que é o garimpo, que tem que ser muito bem regulado por leis ambientais muito severas, porque o garimpo, a mineração, é altamente prejudicial ao meio ambiente, e a gente já sabe que aquele meio ambiente é um meio ambiente grandioso, mas muito frágil, que qualquer desequilíbrio vai desequilibrar todo o sistema. E a gente tem também o extrativismo animal, né? E o extrativismo, gente, é uma atividade que precisa dar à natureza o tempo dela se recompor, dela se reorganizar. Eu não posso chegar lá e tirar tudo de uma vez só, porque senão acaba e eu quebro o equilíbrio. E coloquei para vocês aqui embaixo, gente, as hidrovias, olha. Os rios são as estradas da Amazônia. Hidro significa água e via caminho. Caminho de água, hidrovia. Por isso que a gente tem rodovia, ferrovia, tá? Então, gente, olha só. São os rios. É através dos rios que tudo é transportado pela Amazônia, tá? Todas as informações. A tentativa de construir estradas, a tentativa de construir ferrovias, como a Madeira Mamoré, que foi construída no início do século e ficou conhecida como Ferrovia do Diabo, por conta das inúmeras vidas perdidas de engenheiros e operários. São histórias que dariam outras aulas, né? E eu coloco aqui para você. Um detalhe muito importante, gente. É impossível falar de Amazônia, impossível falar de extrativismo sem falar numa figura chamada Chico Mendes. O Chico Mendes foi um seringueiro, ou seja, ele fazia o mesmo trabalho que esse homem está fazendo aqui. Ele explorava os seringais para tirar a borracha. Ele foi um sindicalista porque ele representava os seus pares, representava os seringueiros. E ele foi um grande defensor da floresta. Ele fundou várias reservas extrativistas que não agrediam a natureza, que justamente esperavam a natureza se recompor para novamente poder explorar aquela região. E, sobretudo, ele denunciava a ocupação ilegal das terras da floresta, a devastação por conta de fazendeiros para criar gado. E ele acabou sendo assassinado em 1988, no quintal da sua casa. Tá? É impossível falar de Amazônia sem lembrar do Chico. E olha só, eu coloquei aqui uma pergunta para vocês. A Amazônia pede socorro. Por que será que a Amazônia pede socorro, gente? Vocês estão acompanhando os noticiários sobre tudo o que está acontecendo lá? Pois é, por que será que ela pede socorro? Por que será, meus queridos e minhas queridas, que para além de tudo que a gente estudou aqui, os aspectos sociais, históricos, humanos, culturais, naturais, econômicos, por que a Amazônia é tão importante? O que a Amazônia, lá no norte do país, tem a ver comigo no Rio de Janeiro, nesse inverno especialmente quente, nesse inverno que mais parece verão? O que será que eu e você e todos nós
temos a ver com a Amazônia, além dela ser uma região que pertence ao nosso país? É com essa pergunta que eu termino a aula de hoje, para a gente começar uma outra discussão.